sapo sorridente na panela de água quente. Você já ouviu falar dessa história? É uma história muito antiga, talvez você já tenha escutado, mas eu quero te contar de uma forma diferente e fazer uma aplicação da palavra de Deus para você nesse dia. Essa história do sapo sorridente, ele vivia numa lagoa tranquila e ele passava os seus dias ali, todo despreocupado, até que um dia ele amanheceu numa panela de água quente. E ele, quando acordou, se viu ali dentro, deitadinho, dentro daquela panela de água quente. E ele falou assim: ai, que estranho, alguma coisa está acontecendo aqui. Mas ele pegou, ficou ali dentro daquela panela de água quente e ela foi mudando a temperatura e ela foi ficando quentinha. Ai, que delícia que tá aqui dentro, ele pensou, muito relaxante, e foi aquecendo mais. E de repente a panela começou a ferver a água, o fogo aumentou. Ei, sapo, pule aí depressa, sapo sorridente, saia daí já. E o sapo não saiu. Sabe o que aconteceu? O sapo não saiu de lá de dentro e ele virou cozido de sapo. Olha só, sabe o que aconteceu? Ele morreu dentro daquela panela de água quente. Sabe por quê, crianças? O sapo, ele fica ali dentro e a temperatura da água vai aumentando e ele não se dá conta. E ele de repente tem que gastar muita energia enquanto essa água vai aumentando a sua temperatura. E nesse momento, quando ele se dá conta que ele tem que sair dali, ele já não tem mais força, porque ele desprendeu muita energia para poder pular. Ele não consegue mais. Então ele morre sem perceber ali naquela panela de água quente. E nós, crianças, muitas vezes somos comparados com este sapo sorridente que morreu dentro da panela de água quente. Tia, como assim? Isso mesmo, porque vocês acham que o sapo morreu porque a água ferveu? O que vocês acham que aconteceu? Não, o sapo morreu porque ele não tomou a decisão na hora certa de pular para fora. E nós somos como o sapo. O nosso cérebro acostuma com o pecado, com as coisas à nossa volta. Nós vamos nos acostumando, achando que tudo é normal e não é normal. E o pecado se torna na nossa vida como uma panela de água quente. E como o sapo, nós entramos dessa panela, nós acordamos num belo dia dentro do pecado e essa panela vai aquecendo, aquecendo e o nosso cérebro vai acostumando e de repente nós morremos como o sapo sorridente na panela de água quente. E nós devemos tomar todo cuidado, porque quando o mal, o pecado vier bater na nossa porta, nós devemos de fazer o que para o mal? Devemos dizer não, você não pode entrar. Nós não podemos nos acostumar como o sapo sorridente nessa panela de água quente. Nós devemos logo, sem pressa, Jesus estar abrindo a porta para ele, para que ele possa entrar e nos livrar e nos libertar de todo o pecado. Amém, crianças? Eu queria ler na palavra de Deus para vocês, aqui, aonde se encontra em Salmos, que diz o seguinte, Salmos 1, nós vamos ler com vocês a palavra de Deus em Salmos 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, não para no caminho dos ímpios, não se assenta no caminho dos ímpios e não está na roda deles. Nós temos que fugir do pecado, porque senão a gente vai dizendo, tia, isso não tem nada a ver, isso é normal. Mas não tem uma música que diz, eita coisinha que faz a gente se dar mal?
Já ouviu essa música? Assim nós temos que estar atentos, como o sapo sorridente. Lá em Romanos também diz assim, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui está dizendo para que nós tenhamos o quê? Um sacrifício santo. Nós devemos ser santos, nos santificar. O que é isso, tia? É nos tirar todo o pecado. O que é pecado mesmo, tia? É tudo aquilo que eu penso, ouço, falo e faço e que não agrada a Deus. Então que nós possamos estar nos apresentando em santidade ao Senhor e não conformar com a água quentinha daquela panela, que essa panela para nós hoje simboliza o pecado. E nós não podemos conformar a nossa mente a todo mundo está fazendo, mas todo mundo não é você, né? Então, o que é certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado, continue fazendo certo, porque é assim que nós temos aprendido. Amém? Que você possa se lembrar desta palavra e colocar nesses dias que nós não estamos juntos no seu coração e deixar toda a panela de água quentinha e pular fora na hora certa, para que você não vire um cozido de sapo, como sapo sorridente.